Fala galera, tudo bem? Tranquilo aí? Beleza, prazer em revê-los, hein pessoal? Tá? Prazer em revê-los de todo o coração. Esse velho biológico, tá certo? Biológico, tá? Uma satisfação enorme, como sempre. Gente, assunto sério pessoal. Vocês já viram, vocês acompanharam na televisão, nos noticiários, principalmente desses dias, um verdadeiro assassinato. Pessoas sem escrúpulos nenhum respeito à vida, nenhum sentimento à vida das pessoas. Nem bicho faz isso. Como é que pode? Como é que pode, gente? Vocês acompanharam a intoxicação por metanol, tá certo? Nas bebidas destiladas. Vocês acompanharam isso, estão acompanhando o que acontece. É desumano, pessoal. Como é que pode o ser humano dessa maneira, por causa do lucro, por causa de dinheiro? E o negócio, pessoal, é em todo o Brasil quase. Vocês viram nos jornais, certo? Não, eu sei, vocês podem até falar, eu sei que sempre ocorreram casos de adulteração de bebidas alcoólicas desse tipo, né, destiladas, sei, mas pessoal, pela mãe de Jesus Cristo, tá demais. Pessoas inocentes morrendo, pessoas jovens morrendo, que seja qualquer um. A pessoa não pode ir numa confraternização com amigos, né? Não pode ir com a família tomar algo que pode entrar no estado crítico e morte, a cegueira profunda, principalmente, né? E a morte nos órgãos internos, tá certo? Um colapso. Então, gente, sinceramente, desculpe o desabafo do seu querido professor, né? Mas é cruel, tá? Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nessa primeira aula, nós vamos comentar a respeito da glândula que sofre mais com isso, do órgão maciço enorme que sofre mais com isso, que é o nosso fígado. Tá certo? Então, a gente vai comentar nessa primeira aula a respeito do fígado, e na outra aula a gente vai comentar como ocorre a metabolização do metanol e as consequências graves disso, tá certo? Do formaldeído, né? E também do ácido fórmico, extremamente nocivos. Só para você ter uma ideia, né? O metanol é utilizado para quê? Solvente, para plásticos, tintas e tudo mais. Como é que pode, né? Como é que pode colocar isso numa bebida alcoólica totalmente adulterada, clandestina? Pior é quem compra isso, né? Sem um certificado, sem uma fonte segura do produto, né? Matando as pessoas, tá bom? Cruel. Isso é cruel, nem animal faz isso, já falei. Agora, gente, vamos comentar então nessa primeira aula a respeito do nosso órgão importantíssimo chamado de fígado. Fígado, pessoal, maior glândula do nosso corpo, maior órgão maciço, em torno mais ou menos de 2,3 a 2,5 kg no homem adulto. Em crianças recém-nascidas, pessoal, tá? É sobre 20 avos do corpo total da criança. Nossa, realmente, tá? Agora, o mais interessante, uma informação curiosa, né, que em cadáveres, de acordo com o seu estado mórbido, né, o fígado pesa apenas 1,5 kg. Olha só, tá certo? A diferença em pessoas vivas e em pessoas mortas, tá certo? Então, gente, essa glândula, esse órgão maciço tão importante, de 2,5 kg, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá certo? É alvo do quê? Do metanol. Vamos conhecer um pouquinho dele, a importância dele, para depois entrar no processo de metabolização. Gente, localização do fígado. Lado direito do fígado, lado direito do corpo, tá certo? Importantíssimo, né? Bem próximo ali do diafragma, dentro da caixa torácica, né? E acima dos intestinos, né?
é a localização deles mais ou menos no nosso corpo, tá certo? Do lado direito, acima dos intestinos, dentro da caixa torácica, uma grande parte, né? E acima dos intestinos, tá bom? Muito bem. Agora, uma coisa curiosa a respeito do fígado, gente. Fígado. O fígado, pessoal, o nome fígado, no caso, né? Originalmente ele vem do latim. Ieco ficatum. Ieco ficatum. Tá certo? Esse ieco ficatum, originalmente do latim, né, começou como? Antigamente, as pessoas cevavam os animais com fígado, ou seja, com figo. Cevar significa alimentar. Então essas pessoas alimentavam os animais, cevavam os animais com figo, com a fruta figo, para mais tarde comer o seu fígado, que se tornava mais saboroso e outras coisas mais. Tá certo? Tá? Então, depois de cevar esses animais com figo, né? O fígado deles, que ele se alimentava, é denominado iecor ficatum. O fígado era chamado depois de iecor fígado. Tá? Que com o tempo prevaleceu ficatum. E em português ficou fígado. Olha só, olha a história. A história é bacana, né, gente? Olha, explica tudo. Por que é chamado de fígado? Por que é chamado de fígado esse órgão grande? Porque antigamente cevavam os animais com figos, visando comer o fígado deles. E o fígado deles, depois de cevado com figo, fruta, era chamado iecor ficatum. Mais tarde prevaleceu ficatum. E em português ficou fígado. Olha só, bem interessante, né? É demais essas coisas. O conhecimento é tudo, né, gente? Tá? É bacana isso. Só que vocês têm que prestar atenção na aula. Deixa ele conversar, gente. Presta atenção, tá bom? Quer anotar alguma coisa? Anota, mas presta atenção. Você pode assistir a aula do professor onde você quiser, a hora que você quiser, no momento que você quiser, tá bom? Mas presta atenção, senão não dá, rapô. Muito bem. Agora, o prefixo hepato, né? Hepatologia, estudo do fígado, hepato, tá? E o adjetivo hepático vem de onde? Vem da linguagem médica, tá certo? E do grego hepar. E hepar significa o quê? Consertar, regenerar. Tá certo? Indicando então que o fígado tem a capacidade de regeneração, como todo mundo sabe. Olha só. É verdade isso, professor? É verdade. Tá? Quando a pessoa é doadora do pedacinho do fígado, né, na outra pessoa, né, o doador, quando recebe o pedaço do fígado, né, com o tempo ele vai desenvolvendo suas funções, vai crescendo suas funções. É lógico, com um aparato médico, medicação e acompanhamento do especialista, do hepatologista, tá bom? Não é assim também, né? Fez o transplante do fígado e na semana que vem, pronto, o fígado tá gigante, funcionando direitinho, produzindo a bile. Não é assim, né, gente? É com o tempo, né? Com o tempo vai. Tá certo? E abaixo do fígado nós temos quem? A vesícula biliar. É um órgão em forma de pera, que guarda, né, a bile ou fel que é produzido pelo fígado para quebrar, emulsionar as gorduras. É o detergente, tá bom? Então tem pessoas aí, né, que retiram a vesícula, precisa tomar certos cuidados, porque vai ficar sem esse detergente. Em termos de alimentação, vai ter que maneirar um pouco na gordura, nos lipídios, na alimentação, para não sofrer, porque não existe mais o detergente e a vesícula biliar, tá ok? Muito bem. Agora, gente, quais seriam as funções? Antes de falar sobre as funções, o formato. Qual que é o formato do fígado? Você já viu o fígado num livro, você já viu, obviamente, num slide, você já viu uma informação. O fígado em formato do quê? Em formato de cone ou cunha. Cone ou cunha. Tá certo?
Ele é um marrom avermelhado, escuro, né? Inclusive o fígado, quando tem excesso de gordura, né? Tá muito gorduroso em pessoas, ele já deixa de ficar aquele amarelinho vermelhinho, já começa a ficar meio opaco, meio amarelado, tá certo? Conforme ele vai ficando mais doente, né, pessoal? O câncer, por exemplo, né? Muda totalmente a coloração dele e o aspecto externo dele, tá certo? Muito bem. Ele fica dentro da caixa torácica? Fica dentro da caixa torácica, certo? Grande parte dele fica dentro, fica uns pedacinhos por fora, né? Mas fica praticamente dentro da nossa caixa torácica, a nossa grade, a nossa gaiola torácica. Muito bem. Agora, pessoal, qual seria a divisão do fígado? Quais são as partes? Lobo. Lobo significa parte, não é lóbulo, é lobo. Então nós temos lá o lobo direito, que é o maior, o lobo esquerdo, que é o menor, né? Nós temos lá o lobo caudado e o lobo quadrado. São as 4 divisões que nós temos do fígado, certo? Ok? Muito bem. Muito bem. Tá? Professor, dá para o senhor repetir? Claro que dá, lógico. Tá? Presta atenção então aqui no velho, vamos lá. Então você tem 4 divisões do fígado, né? O lobo direito, que é o maior, o lobo esquerdo, daqui é o menorzinho, o lobo caudado e o lobo, tá certo? É quadrado, é lobo. Tá bom? Já que o fígado é tão importante, já que o fígado recebe o metanol venenoso, tá certo? Que o resultado da metabolização dele, né, é formaldeído ou o ácido fórmico. Qual que é as funções dele? O que ele deixa de fazer? O que ele sofre na produção que é tão importante para a gente? Olha só que esse álcool, tá? O metanol, ele vai atrapalhar. Metanol, que é chamado de álcool metálico, tá certo? Um álcool líquido, né? Tá certo? Álcool de madeira, que ele é chamado também. Como é que pode, pessoal? Um álcool que serve de solvente para plástico, para tinta, tá certo? Como é que pode ingerir isso no corpo humano? Imagina o prejuízo que faz, tá? É CH3OH a fórmula, CH3OH. Muito bem. Quais seriam as funções então do nosso fígado? Primeiro, pessoal, produção da bile. Produção da bile. Através da bile, o fígado produz, é armazenado na vesícula biliar, e esse bile ou fel, ele é o quê? Ele serve de emulsão para quebrar as gorduras, tá? É o detergente, certo? Como se fosse o detergente de pia. Quando você lava a louça, qual é a única coisa que tira a gordura dos pratos? Detergente, tá certo? O biodegradável é bem melhor, né? O efeito na natureza é menor, tá certo? Muito bem. Síntese de colesterol, produz colesterol? Produz colesterol, né? Que é importante, o LDL, HDL, importante, né? Principalmente o HDL, né, gente? Que é o colesterol bom. Muito bem. O que mais? Existe, no caso, a conversão de amônia em ureia. A conversão de amônia em ureia, sim, é importante também, tá certo? Desintoxicação do nosso corpo, faz a desintoxicação? Faz, desintoxica o nosso organismo, tá certo? Ele, síntese de protrombina e fibrinogênio, pessoal, né? Ligada lá a cascata de eventos para a formação da redinha de fibrina, tá certo? Durante o quê? A redinha de fibrina, por causa da coagulação e formação do tampão de coagulação. Olha só, hein? Tá certo? Olha os elementos. Quer dizer que o fígado produz os elementos para a formação do coágulo? Faz, exatamente, né? No caso aí, pessoal, para a protrombina e fibrinogênio. E o que mais, hein, pessoal? Nós temos também a destruição das hemácias. Destrói as hemácias, tá certo? Né? Os eritrócitos velhos, que duram 120 dias, depois eles vão para o fígado e são destruídos aí, né? Sendo que a medula óssea, né? Deixa eu fechar aqui, gente, tá tendo um tempo, né? Que a medula óssea produz constantemente, então, os glóbulos vermelhos e tudo mais. O que mais, hein? É síntese e armazenamento, e quebra. E quebra do quê? Do glicogênio, pessoal.
O glicogênio, né, é um açúcar de reserva do nosso corpo. É um polissacarídeo, né? O glicogênio, açúcar de reserva. Como se fosse um step, aquele step que a gente guarda o pneu do carro, tá certo? Para emergências, quando a gente não tem a capacidade de ingerir durante a alimentação os carboidratos. Olha o corpo aí se protegendo, tá certo? Da falta de carboidratos e açúcar, tá certo? O que mais? Né? Nós temos então a emulsificação das gorduras, a quebra das gorduras, tá certo? No caso aí, com o biliofel que é armazenada na vesícula biliar, como a gente comentou, tá certo? O que mais? A lipogênese. Faz a lipogênese? Faz a lipogênese, tá certo? Que seria o quê? Produção de gorduras. Nosso corpo precisa de gordura também. A parede celular é formada do quê? Lipoglicoproteica, lembra disso? A membrana plasmática? A membrana plasmática é formada de gordura também. A gente precisa de gordura no corpo. Oh, mas eu não sabia que precisava de gordura. Precisamos de gordura também na quantidade certa. E a ingestão de gordura, você precisa tomar cuidado do tipo que ela é. Tá certo? Muito bem. Armazenamento, pessoal. Olha só, armazenamento de vitaminas. Vitamina A, vitamina B12, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Olha, armazena as vitaminas importantes do nosso corpo, tá certo? Armazenamento do ferro, que é importante também, tá? E falando em armazenamento de ferro, né, a gente, quando atinge uma determinada idade, ou até antes, precisa fazer um exame de ferritina, né, para ver o nível de ferritina que existe no nosso corpo. Existe né, quando você faz um exame, no caso uma análise clínica do nosso sangue, tá certo? Você vê a quantidade de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, a ferritina também, bem como, tá certo, pessoal? A parte de hormônios, a parte de açúcar, né, glicemia e tudo mais, tá certo? E síntese também da albumina, produção de albumina, síntese de albumina, tá certo? Então por aí você vê, pessoal, que existe uma importância imensa, gigante, mega, ultra do nosso fígado no funcionamento metabólico do nosso corpo. Agora, ele vai metabolizar esse álcool venenoso que é o metanol. O que acontece? Meu Deus do céu, o que acontece? Tá certo? Todos aqueles sintomas realmente trágicos na pessoa. E um que chama muita atenção é a cegueira, né? A gente vê na televisão o que acontece. Tá certo? Intoxicação completa do nosso organismo. Um álcool que é utilizado para servir de solvente para plástico e tinta ingerido no nosso corpo, como é que faz? Tá certo? Okay? Então é trágica a situação, pessoal, né? É criminosa. Tá bom? Então, gente, ficamos assim, hein? Na próxima aula a gente vai estudar direitinho como ocorre a metabolização do metanol, tá certo? No nosso organismo e as consequências disso, tá? Bom? E essa foi uma apresentação geral, que seria o alvo principal, né, da ação desse metanol no organismo, que é o nosso fígado, nosso precioso fígado. Ok? Tudo bem? Tudo bem, gente. Então tá certo, né? Gente, se cuida, tá certo? E estuda também, se cuida e estuda. Olha o Enem batendo na porta aí, moçada. Já estamos em novembro, começo de novembro, igual o Enem tá aí. E essa semana os alunos do ensino médio estão fazendo as provas para conseguir as faculdades públicas importantes, como a USP, por exemplo, as vagas. Os alunos estão no terceiro colegial, estão fazendo essas provas, né? Além disso, alguns vão fazer Enem. E alguns no segundo ano vão fazer treineiros para o Enem. Então, gente, vai atrás, hein? Ninguém vai chegar de bandeja para você dar vaga na sua faculdade. Tá bom? Dá essa alegria para os seus pais, poxa. Ok? Ok. Então, um grande beijo do professor. Qualquer assunto você coloca lá nos comentários embaixo da aulinha. É uma satisfação grande conversar com vocês, se vocês quiserem, em alguma observação que vocês quiserem colocar também a respeito disso. Beleza? Um grande beijo do professor. Vai Corinthians, tá? E até a próxima aula, gente.